Gravação. Ei, olha no final da foto. Apareceu. Apareceu aqui no seu. Não, no final, pega. Transmitindo ao vivo. Olha, aquela agenda, a Lumi tem uma agenda passa aquele vazia. Que já não era. Ei, som 2, A. Ei, som 2, A, teste ok. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos iniciar com a leitura do Salmo 113.
Salmo 113 será o nosso texto introdutório. Vamos nos colocar de pé, por favor, para fazer essa leitura. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. É isso que vamos fazer agora. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 122, expressando a nossa alegria de estarmos reunidos na presença do Senhor. Recebam a saudação do Senhor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A congregação pode sentar. Nós vamos responder a saudação do nosso Deus gracioso com o cântico Santíssima Trindade, declarando que Ele é santo, santo, santo.
Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todo o universo, louvamos o Teu nome pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez comparecer diante da Tua santa presença. Nos reunimos como o Teu povo. Estamos aqui para Te adorar pelo Teu grande amor revelado no Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que se fez homem para nos salvar dos nossos pecados, com o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Em nome dele, ó Pai Celestial, por causa da obra dele e da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Teu Filho, podemos comparecer diante da Tua santa face nesse momento, sem sermos reprovados e consumidos pelos nossos pecados, pois Cristo já recebeu em nosso lugar o juízo quando entregou a sua vida por nós. Todos nós, cobertos pela justiça de Cristo, estamos diante de Ti, confiados somente nele. Rogamos a Tua bênção, que a Tua presença, Senhor, seja uma realidade para nós. Nos ajuda a ler a Tua santa lei com mente, com coração, e que o Senhor nos santifique. Santifique a nossa vida por meio da leitura da Tua lei, que faremos logo em seguida. Edifica a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa confiança em Ti, nos consola, nos dá o arrependimento que precisamos para corrigir os nossos caminhos e viver de modo agradável diante do Senhor. Pedimos também que o Senhor fale conosco pela leitura e pela pregação da Tua palavra. Nos alimenta, pois temos necessidade de alimento, temos fome, temos sede do alimento espiritual, ó Pai Celestial, que somente o Senhor pode nos dar. Nós precisamos de Ti e das Tuas bênçãos. Por isso invocamos o Teu nome e desde já Te agradecemos, pois temos a certeza que o Senhor está conosco neste culto, em nosso meio. Temos a certeza que o Senhor nos abençoará ricamente. Portanto, desde já, receba a nossa sincera gratidão por tudo que o Senhor é para nós e por tudo que o Senhor já tem feito e fará em nosso favor. Nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento vamos fazer a leitura da lei do Senhor, que encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos responder à leitura da lei do Senhor com o Salmo 51, e que esse cântico seja uma confissão dos nossos pecados e que chegue à presença do Senhor como uma expressão do nosso arrependimento, pois certamente nós temos transgredido a santa lei de Deus de muitas formas. Precisamos rogar o seu perdão e expressar a nossa tristeza por isso, certos que o Senhor nos renovará, nos perdoará e nos dará uma nova chance de viver diante dele, perdoados e alegres com a sua graça. Louvemos ao Senhor.
Amém. Nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica, que será uma leitura usada como texto para o sermão, a pregação dessa manhã. Nós vamos ler Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 30. Na verdade, devemos ler todo o capítulo. A pregação será baseada nos versículos 14 a 30, que fala sobre a parábola dos talentos. Esse será o texto da pregação, porém, esse texto ele está relacionado com tudo que vem antes e depois nesse capítulo. E eu vou fazer uso de todo o capítulo para explicar a parábola dos talentos, pois isso é necessário para a compreensão do texto. Por isso precisaremos ler todo o capítulo 25. Leamos então. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, em uma conversa particular, certo dia, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais seriam os sinais da sua segunda vinda e quais seriam os sinais do fim do mundo. O Filho de Deus respondeu com um longo discurso que encontra-se nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. A parábola dos talentos é uma parte dessa resposta. Na parábola, o Senhor Jesus deixou claro que em sua segunda vinda, ele decidirá o destino final dos seus servos e de todos aqueles que não servem a ele. O Senhor Jesus, nessa parábola, alertou os seus discípulos sobre a necessidade de estarem preparados para a sua segunda vinda a este mundo. Muitos cristãos perderam de vista a promessa da segunda vinda de Cristo. Alguns se apegaram tanto a este mundo que sequer pensam na volta do Senhor Jesus. Outros nunca pararam para pensar seriamente sobre o assunto, talvez por falta de conhecimento bíblico. Por essas e outras razões, precisamos ser lembrados que o Senhor Jesus prometeu que voltará a esse mundo para retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme ele mesmo declara no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27. Diante dessa promessa da segunda vinda de Cristo, eu desejo anunciar a palavra de Deus no seguinte tema: o cristão deve esperar a segunda vinda de Cristo a este mundo. Na parábola dos talentos, encontramos dois ensinamentos do Senhor Jesus com relação ao modo que o cristão deve preparar-se para a segunda vinda do Senhor Jesus. E o primeiro ensino que Cristo nos dá é o seguinte: o Senhor Jesus nos ensina que devemos esperar a sua segunda vinda a este mundo com uma vida de serviço. Uma vida de serviço a Ele e ao seu reino. E nós precisamos pensar um pouco agora sobre esse Senhor da parábola, esse homem rico que viaja para longe, para que entendamos a saída de Cristo e a sua volta. No mundo antigo, homens ricos costumavam fazer longas viagens de negócios. Porém, antes de viajar,
Esses homens confiavam os seus bens aos seus melhores servos, àqueles servos em quem eles mais confiavam. Cada servo deveria investir da melhor maneira possível os bens do seu senhor, para que, no regresso do Senhor, este pudesse receber os lucros desses investimentos. No versículo 15, acompanhe por favor, nós lemos que antes de viajar, o Senhor, da parábola, confiou 5 talentos a um de seus servos, a outro o Senhor confiou 2 talentos e a outro o Senhor confiou 1 talento. A questão é, o que são talentos? É comum ouvirmos a expressão, tal pessoa tem talento. Geralmente essa expressão é usada para se referir ou para indicar as habilidades de uma pessoa. Porém, na parábola, a palavra talento não é usada para se referir aos dons, às habilidades de alguém. Talento, na parábola, significa moedas de prata, dinheiro. Se fizéssemos as contas, descobriríamos que um homem precisaria trabalhar 15 anos para ganhar 1 talento. Para ganhar 2 talentos, seria necessário trabalhar 30 anos. E para ganhar 5 talentos, um homem precisaria trabalhar 75 anos. Vejam, portanto, que o Senhor confiou a cada servo valores consideráveis de dinheiro. O versículo 14 nos informa que o Senhor viajou para fora da terra, para longe, para fora do país. Isso indica que a viagem poderia ser muito demorada, levando dias, meses ou até anos. No mundo antigo não era fácil calcular o tempo de uma viagem como esta. Algum imprevisto poderia acontecer e fazer que o Senhor retornasse mais cedo. Porém, era comum uma viagem para fora do país demorar muito tempo. Em resumo, o Senhor viajou e, ao que tudo indica, ele só voltaria depois de muito tempo. Porém, também poderia voltar logo, caso houvesse algum imprevisto na viagem. Nos versículos 16 e 17, nós lemos que o servo que recebeu 5 talentos e o servo que recebeu 2 talentos não perderam tempo. Logo saíram para negociar. E nós encontramos aqui a prontidão dos servos. Percebam isso. Os servos estavam prontamente dispostos a servir ou a servirem ao seu Senhor. E a prontidão ao serviço é uma das marcas de todos aqueles que esperam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim que veio uma oportunidade de servir ao Filho de Deus, o cristão prontamente se entrega ao trabalho, pois sabe, os dias estão contados, o seu Senhor voltará, não há tempo a perder. O cristão que espera a segunda vinda de Cristo sempre tem diante de si a volta do Senhor. E esse entendimento o leva a pensar do seguinte modo: preciso fazer a vontade do meu Senhor, pois Ele voltará. Se hoje, se amanhã, eu não sei. Uma coisa eu sei: Ele prometeu que voltaria, então é certo que voltará. Preciso servi-lo, preciso fazer a sua vontade enquanto há tempo. Preciso obedecê-lo, cumprir o que ele espera de mim antes que ele volte. O cristão que espera a segunda vinda de Cristo, ele não desperdiça o seu tempo. Pelo contrário, ele aproveita todas as oportunidades que ele tiver para servir ao seu Senhor. E como nós percebemos, um dos maiores pecados, podemos dizer assim, de nossos dias, é o uso indevido do tempo. Muitas pessoas têm gastado boa parte do seu tempo com coisas inúteis.
O cristão, porém, deve viver cada dia na expectativa da segunda vinda de Cristo, e assim ele não desperdiçará o seu tempo. Além disso, o Senhor Jesus confiou a cada um de vocês tanto riquezas materiais quanto espirituais. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que vocês, que nós administremos essas riquezas da melhor forma possível. E a questão é, uma pergunta: o Senhor Jesus confiou a você o quê? Dinheiro? Como você tem feito uso do seu dinheiro? O seu dinheiro está a serviço de Cristo? O seu dinheiro está a serviço do reino de Deus nesse mundo? O Senhor Jesus confiou a você inteligência? Como você a tem utilizado? Você tem colocado a sua inteligência a serviço do Filho de Deus, da sua igreja? Enfim, você sabe o que o Senhor tem concedido a você. Talvez mais anos de vida, saúde. Tudo isso vem da mão do Senhor. E nós precisamos entender que devemos fazer uso de tudo que temos e de tudo que somos para servir ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Senhor e espera que o sirvamos, pois nos capacitou para isso. Não podemos esquecer que tudo que temos e somos vem das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele nos deu deve ser usado em favor do seu reino. Portanto, assim como os servos da parábola, devemos esperar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com uma vida de serviço a Ele e à sua igreja. Observe mais um detalhe da parábola. O servo que recebeu 2 talentos agiu exatamente como o servo que recebeu 5 talentos. Ambos saíram para negociar. A prontidão ao serviço também é vista no servo que recebeu um valor menor, por assim dizer. A prontidão ao serviço na vida do servo que recebeu o valor menor não dependia do valor a ele confiado, mas de seu desejo de agradar a seu Senhor. O Senhor Jesus conhece a nossa capacidade e Ele deu a cada um de nós a porção que somos capazes de administrar bem. A nossa tarefa é administrar da melhor forma possível aquilo que o Filho de Deus nos confiou. Que todos nós sejamos administradores fiéis daquilo que recebemos do Senhor Jesus. Você é aquele que recebeu mais? Você é aquele que recebeu os 5 talentos? Seja fiel. Você é aquele que recebeu menos, o que recebeu 2? Seja fiel. E jamais esqueça, o mínimo que Cristo nos dá é uma grande riqueza. Se vem dele, vale muito. Portanto, não importa se aquele que serve a meu lado recebeu mais do que eu. O que importa é o que eu farei com aquilo que me foi confiado pelo meu Senhor. A administração dos 2 primeiros servos da parábola é um modelo para nós. Devemos imitá-los enquanto aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo do servo que recebeu 1 talento. O servo que recebera 1 talento também saiu para fazer uso do seu talento. Porém, a parábola não diz que ele saiu para negociar, para multiplicar os bens do seu senhor. O servo que recebera 1 talento saiu para enterrar o dinheiro do seu senhor. Enterrar grandes somas de dinheiro era uma prática comum no mundo antigo. Podemos achar estranho, mas isso acontecia com certa frequência.
Inclusive, os grandes mestres do povo judeu, os rabinos, ensinavam que o dinheiro de um homem só estaria em segurança se estivesse enterrado. Porém, o Senhor da parábola não desejava que seu dinheiro fosse enterrado. Afinal, por que o servo enterrou o talento? Por que ele não negociou com o dinheiro em busca de lucro para o seu senhor? A resposta é a seguinte: o servo que recebeu um talento não fez a vontade do seu senhor, porque ele não amava a seu senhor. A atitude deste servo infiel revela a sua falta de amor para com o seu senhor. E talvez você diga, mas de onde você tirou isso? Lembrem-se do final do capítulo 25, que lemos, de Mateus, que o Senhor Jesus se dirige a dois grupos. Ele se dirige a um grupo que demonstrou amor por ele, e por isso serviu aos seus pequeninos irmãos. E ele se dirigiu a um grupo que nada fez por ele, porque não serviu aos seus amados irmãos, os amados irmãos de Cristo. Como nós veremos, o amor é o fundamento para o serviço. Onde não há amor, não haverá serviço. A atitude do servo infiel revela falta de amor. Ele não amava a seu senhor, como os servos fiéis da parábola. Foi justamente a falta de amor que levou o servo a agir de modo contrário à vontade do seu senhor. Cada cristão deve esperar a volta do Senhor Jesus Cristo com uma vida de serviço. Esse é o nosso primeiro ensino da parábola dos talentos. Porém, não haverá serviço onde não há amor. Somente aqueles que amam a Cristo serão capazes de servi-lo. O serviço que prestamos a Cristo em sua igreja é uma manifestação do nosso amor a Ele. Alguém dirá: tu tens amor e eu tenho serviço. Mostra-me o teu amor sem o teu serviço, e eu, com o meu serviço, te mostrarei o meu amor. Perceba que eu fiz uma mudança no texto de Tiago. As boas obras revelam não somente verdadeira fé, revelam também verdadeiro amor. Por acaso, não foi a obra do Filho de Deus na cruz que revelou o grande amor do Pai por nós? Certamente. Portanto, sirvamos, ou melhor, amemos ao Senhor Jesus Cristo enquanto o esperamos. E saibamos, o único modo de amá-lo é servindo a Ele. Na parábola dos talentos, o Senhor Jesus nos ensina que devemos esperar a sua segunda vinda com uma vida de serviço. Porém, só pode haver serviço onde houver amor. Este é o primeiro ensinamento de nosso Senhor na parábola dos talentos. Porém, Cristo nos dá um segundo ensinamento nessa parábola. Em segundo lugar, Cristo nos ensina que devemos esperar a sua segunda vinda na expectativa de uma prestação de contas. O versículo 19 nos informa que muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou e ajustou as contas com os seus servos. A viagem do Senhor da parábola demorou tempo suficiente para que os 3 servos fizessem bom uso dos recursos a eles confiados e conseguissem obter bons resultados. Ao voltar à sua terra, o Senhor pediu a cada servo uma prestação de contas. No versículo 20, lemos como foi a prestação de contas do servo que recebeu 5 talentos. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles.
As palavras do servo revelam a sua grande alegria ao apresentar a seu senhor os resultados de seu trabalho. O servo estava muito feliz e tinha razão para isso. Afinal, havia cumprido tão fielmente a sua tarefa que chegou a dobrar o valor a ele confiado. No versículo 21, encontramos qual foi a reação do senhor do servo fiel. O Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos observar bem as palavras do Senhor aqui. Primeiro, o Senhor elogia o trabalho do servo. A expressão bem-estar também poderia ser traduzida como muito bem ou ainda excelente. Trata-se de um grande elogio ao trabalho do servo. Um elogio que manifesta reconhecimento da fidelidade do servo, da dedicação daquele servo. Em seguida, o Senhor elogia o próprio servo, chamando-o de bom e fiel. Essas palavras manifestam o elogio do Senhor ao caráter do servo. Essas palavras, quando o Senhor chama o servo de bom e fiel, o Senhor está reconhecendo que aquele servo o ama. Afinal, bondade e fidelidade são frutos do amor. O servo foi bom e fiel para com o seu Senhor porque o amava. E a expressão do Senhor, entra no gozo do teu Senhor, revela algo maravilhoso. Essas palavras referem-se ao banquete preparado pelo Senhor da parábola. Ao voltar de uma viagem de negócios, os antigos senhores costumavam preparar banquetes, grandes festas. A finalidade era comemorar o seu regresso com segurança. Além disso, no banquete, o Senhor da parábola também comemorava os lucros que os seus servos fiéis haviam conquistado para ele. Vemos ainda a expressão do Senhor: entra no gozo do teu Senhor. Por meio dessa expressão, o Senhor da parábola convida o servo fiel para alegrar-se com ele. Porém, existe algo mais aqui nessa expressão. Lembrem-se que o Senhor também disse ao servo: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. A expressão sobre muito te colocarei significa que o servo fiel está sendo convidado agora, com a expressão entra no gozo do teu Senhor, para ser um tipo de sócio com o seu Senhor. Ele receberá mais dinheiro para investir em busca de lucros para o seu Senhor. E é exatamente isso que acontece com aqueles que servem fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Quanto mais servimos a Cristo, mais Ele nos capacita a servi-lo. Quanto mais servimos ao Senhor Jesus em amor, mais recursos Ele nos dá para que possamos ainda mais promover a sua vontade e enriquecê-lo, enriquecendo o seu reino e a honra do seu nome. Aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo fielmente serão mais e mais capacitados a fazer a vontade do seu Senhor com a sua vida. E observem agora a imagem do banquete. Essa imagem, ela expressa muito bem as palavras que o Senhor Jesus Cristo registrou no versículo 34 que lemos. Existe uma relação entre o banquete, o convite para alegrar-se do Senhor, o convite ao seu servo fiel para alegrar-se com ele, e o que Cristo diz no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A alegria do Senhor
e dos servos fiéis da parábola refere-se à alegria que os servos fiéis de Cristo desfrutarão ao seu lado em sua volta. O Senhor Jesus tem reservada uma grande alegria para aqueles que o amam e o servem. Uma grande recompensa está reservada para aqueles que amam a Cristo e o servem. Essa alegria será a nossa entrada no reino de Deus. Essa alegria será a vida eterna ao lado do Senhor Jesus e ao lado de todos os que amam e servem a Ele. Essa será a nossa grande alegria, uma alegria que jamais acabará. Vejamos agora como foi a prestação de contas do servo que enterrou o talento. Eu não preciso explicar a prestação de contas do servo que recebeu 2 talentos, porque ela é semelhante à prestação de contas do servo que recebeu 5 talentos. Vejamos a prestação de contas do servo que recebeu 1 talento, a prestação de contas do servo infiel. Os versículos 24 e 25 nos mostram as palavras do servo que enterrou o seu talento. Ele começa a sua prestação de contas com palavras totalmente diferentes das palavras dos servos fiéis. Em vez de chamar a atenção do seu senhor para a generosidade do seu senhor, para o valor confiado ao servo, e em vez de mostrar um bom resultado de seu trabalho, este servo procura justificar o seu ato de enterrar o talento. Segundo este servo, o seu senhor era um homem duro. Ele quis dizer que ele era um homem muito severo. Com essa expressão, o servo infiel quis dizer que o seu senhor colhia onde não havia semeado e ajuntava onde não havia espalhado. Mas isso não é verdade, pela seguinte razão: o Senhor havia semeado 1 talento na mão do servo, um valor considerável. E agora, o Senhor esperava colher aquilo que lhe pertencia. Tanto o talento quanto os lucros do investimento pertenciam ao Senhor. Portanto, o julgamento que o servo infiel faz do caráter do seu senhor é mentiroso, enganoso. Não é verdadeiro o que o servo infiel diz acerca do caráter do seu senhor. Nos versículos 26 e 27, nós encontramos a reação do Senhor diante da prestação de conta do servo infiel. O Senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Parece que eu estou vendo o Senhor perguntando isso e rindo diante do servo. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. Perceba que o Senhor toma a afirmação do servo infiel, que encontra-se no final do versículo 24, e a transforma em uma pergunta. Você sabia? Você está dizendo que sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Quando o Senhor faz essa pergunta ao servo, o Senhor quer mostrar a contradição do servo. As palavras do servo condenam a ele mesmo. Afinal, se o servo tivesse sido coerente com as suas palavras, ele deveria ter investido o talento com os banqueiros, para garantir algum lucro ao seu senhor. Portanto, as palavras do servo o condenam. Na verdade, este servo está escondendo algo do seu senhor. E nós sabemos o que é. Ele está escondendo a sua falta de amor pelo seu senhor. Ele não amava a seu senhor. Por isso, não o serviu como o Senhor desejava. E no versículo 28, nós encontramos a decisão final do Senhor acerca do servo infiel. O Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Observe bem o que está acontecendo aqui.
A retirada do talento do servo infiel nos lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 21 e versículo 43 desse mesmo evangelho. Nesse versículo nós lemos o seguinte, o Senhor Jesus dizendo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor Jesus disse essas palavras aos líderes religiosos de Israel. Os principais sacerdotes, os fariseus e os anciãos do povo foram os destinatários dessas palavras do Senhor. Podemos ver uma clara semelhança entre o servo infiel da parábola e os líderes infiéis de Israel. Algo está sendo retirado de ambos. O servo infiel perdeu o talento. Os líderes infiéis de Israel perderam o reino. A pergunta é: por que Jesus está sendo tão duro com os líderes infiéis de Israel? A razão é a seguinte: os líderes infiéis de Israel rejeitaram o Senhor Jesus e o mataram. Por essa razão, o reino de Deus foi tomado deles. Eles rejeitaram o rei. E uma pergunta que surge é: como isso aconteceu? Como o reino foi retirado deles? A resposta está no grande acontecimento que marcou a história do povo judeu. No ano 70, o exército romano invadiu Jerusalém. E nessa invasão, a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém foram destruídos. E é importante que lembremos que o templo de Jerusalém era o lugar central da religião em Israel. No templo, o sacrifício de animais era realizado pelos sacerdotes. O culto da antiga aliança era realizado no templo. E tudo isso era sinais para o povo judeu da presença de Yahvé. A presença do rei estava com eles, porque o templo que representava a habitação de Deus estava com eles. O rei habitava com eles no templo em Jerusalém. Porém, a destruição do templo foi o golpe fatal na religião dos judeus. Retirou tudo que eles possuíam com relação à manifestação do reino de Deus no meio do povo judeu. No versículo 30, nós lemos as palavras finais do Senhor com relação ao servo infiel. O Senhor diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe bem um detalhe. Todas as vezes que a expressão pranto e ranger de dentes aparece no Evangelho de Mateus, se não em todos os evangelhos, essa expressão está relacionada ao juízo de Deus, ao inferno, à condenação eterna. Nesse momento do sermão, eu preciso dizer algo muito importante. Por favor, eu peço que você escute muito bem o que eu vou dizer e que você nunca esqueça isso. De tudo que eu tenho dito agora, isso aqui é uma das coisas mais importantes. O servo infiel da parábola não representa alguém que perdeu a salvação por causa de fraquezas em seu serviço ao Senhor Jesus. Não. Salvação não se perde, assim como não se conquista. A nossa salvação é um dom gracioso de Deus, não fruto das nossas obras. Portanto, o servo infiel da parábola não representa um irmão fraco, que não consegue servir perfeitamente a Jesus Cristo e por isso perde a salvação. Não é isso. Se fosse assim, nenhum de nós seríamos salvos, pois não somos capazes de servir ao Senhor fielmente, perfeitamente. Nós sabemos disso. O servo infiel da parábola representa alguém que rejeitou o rei, que rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, por exemplo, de Judas Iscariotes. Ele estava no meio dos 12, quando o Senhor Jesus pronunciou, ensinou a parábola dos talentos.
O servo infiel da parábola certamente representa muito bem a Judas. Judas não serviu ao Senhor Jesus como deveria. Pelo contrário, Judas traiu o rei, entregando-o aos principais sacerdotes. Eles planejaram, os principais sacerdotes, juntamente com os escribas, com os anciãos, no terraço da casa de Caifás, planejaram, você vê isso em Mateus capítulo 26, eles planejaram como matar a Jesus, como matar o rei. O rei que traria o cumprimento de todas as profecias e todas as simbologias que existiam no templo. Eles mataram esse rei. E Judas foi aquele que traiu a esse rei, vendendo-o por 30 moedas de prata. Então Judas Iscariotes, os líderes infiéis de Israel e todas as pessoas que rejeitam e negam o rei Jesus Cristo são representadas no servo infiel da parábola. São inúteis porque não amam ao grande rei. E porque não amam ao grande rei, não o servem, não se dobram diante dele e não recebem a graça, o favor imerecido que ele está oferecendo a todo aquele que se achega a ele e diz: Senhor, eu reconheço que tu és o rei e eu sou um simples pecador, tem misericórdia de mim. Para esses, o rei abrirá a porta do seu reino graciosamente e os receberá para sempre em sua presença. Eu quero concluir o sermão agora. Já se passaram mais de 2000 anos desde que nosso Senhor Jesus ausentou-se fisicamente da sua igreja. Ele subiu aos céus. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por exemplo, no final do Evangelho de Lucas também. Cristo retirou-se fisicamente do meio da sua igreja. Prometeu que voltará. Nós não sabemos quando ele voltará. Porém, uma coisa nós sabemos: ele voltará, porque ele prometeu. É possível que o Senhor Jesus não volte em nossa geração. É possível que isso aconteça. Mas isso não fará nenhuma diferença para nós. Sabe por que não? Porque no momento da sua segunda vinda a este mundo, todos os seres humanos serão ressuscitados, inclusive eu e você, caso estejamos mortos. Desde Adão até aquele que estiver no caixão, prestes a ser sepultado, todos serão ressuscitados e serão colocados diante do Filho de Deus para a grande prestação de contas das suas vidas. Naquele dia, o Senhor Jesus, o Rei, se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Os ayatolás estarão lá diante do grande rei. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eu acho que vai cortar, pastor, o YouTube, o algoritmo do YouTube vai tirar a pregação do ar. Estarão lá diante do Rei Jesus para prestarem contas das suas vidas. Todos os membros do Hamas, os xiitas. Se você está acompanhando a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, eu estou fazendo uma referência a isso. Eu não estou querendo fazer juízo de valor, dizendo quem está certo ou quem está errado. Eu estou querendo dizer que todos os reis da terra, todas as pessoas estarão diante do Rei Jesus para o julgamento final. E então haverá a grande prestação de contas, conforme lemos em Mateus capítulo 16, versículo 27, onde o Senhor Jesus disse: cada um prestará conta das suas obras. E a grande questão é: quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta determinará que tipo de pessoa você é. Uma pessoa que ama e serve ao Rei Jesus, ou alguém que não o ama e por isso o despreza? Aqueles que creem que Jesus é o eterno Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, certamente o servirão com todo o amor, enquanto esperam a sua segunda vinda.
Porém, se Jesus não significa nada para você, então você sequer desejará servi-lo, pois você não o ama. Ai daqueles que rejeitarem o Filho de Deus. No dia da grande prestação de contas, essas pessoas ficarão frente a frente com o Rei dos céus e da terra, o Rei Todo-Poderoso. Naquele dia, esse Rei será um juiz implacável, não poderá ser um advogado para aqueles que o negarem. Porém, para aqueles que amam ao Senhor Jesus e servem a Ele com amor, a sua segunda vinda será um dia glorioso. Naquele dia, irmãos e irmãs, vocês ouvirão dos lábios do Senhor Jesus as seguintes palavras: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e fostes ver-me, estive na prisão e me visitaste. Então vocês irão perguntar ao Rei Jesus: Senhor, quando foi que te fizemos todas essas boas obras? Quando foi que te servimos assim com tanto amor? Então o Rei Jesus responderá a vocês: em verdade vos afirmo, versículo 40, em verdade vos afirmo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, meus amados irmãos e irmãs no Senhor, continuem amando e servindo ao Senhor Jesus com todo o vosso coração, vivendo assim a vossa prestação de contas no dia do juízo final será um reconhecimento público do vosso amor ao grande Rei. E eu finalizo dizendo: jamais esqueçam, o Rei Jesus promete recompensar todo aquele que o ama e o serve. Amém. Nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que nós ouvimos, rogando a sua bênção sobre nós. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, Senhor. Obrigado por nos lembrar que temos um grande Rei, que é o teu Filho. Te louvamos, ó Senhor Jesus, pela tua grande misericórdia revelada a cada um de nós. Apesar de ser quem tu és, o eterno e todo-poderoso Filho de Deus, o Senhor se fez homem para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso relacionamento contigo, com o Pai. Só temos que te adorar por tudo que o Senhor realizou em nosso benefício. Nós rogamos, ó Pai, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a presença viva do Espírito Santo nos fortaleça, Senhor, a cada dia, para que possamos te servir fielmente, como o Senhor merece. Pois o Senhor é bom, o Senhor nos ama, deu a sua própria vida por nós, e agora o Senhor merece, é digno que recompensemos o teu amor, o teu serviço, da melhor forma possível, Senhor. Por isso, não permitas que o nosso amor por ti se esfrie. Pelo contrário, que a cada dia te amemos mais e mais, e que o nosso amor por ti se manifeste através do nosso serviço ao nosso próximo, serviço de evangelização, de cuidado uns com os outros, na saúde, nas vestimentas, na alimentação, no consolo diante das lutas da vida, no serviço de pregação, de direção de cultos, como
como os teus servos que te servem estão a servir o Senhor, quando servem aos teus pequeninos irmãos. Ó Senhor, nos ajude a manifestar sincero amor em nosso serviço, servindo uns aos outros. Retira de nós, Senhor, o egoísmo e nos perdoa, porque muitas vezes nos preocupamos muito conosco, consigo mesmos. Ficamos preocupados, Senhor, com a nossa vontade e não com a vontade do nosso Senhor, à semelhança do servo infiel. Nos perdoa, Senhor, e nos concede um coração de servos, que te amam, pois o Senhor mesmo disse que não chamaria mais os teus servos de servos, mas de amigos. Nós somos mais do que teus servos, Senhor. Somos teus amigos, somos teus amados irmãos, somos filhos do teu Pai Celestial. Que privilégio para nós, Senhor. É um grande privilégio poder servir-te, portanto, abre nosso entendimento para que compreendamos isso mais e mais a cada dia e para que não regressemos, Senhor, para que não sejamos ingratos. Não permitas que venhamos a nos esquecer do grande privilégio que é te servir, ó grande Rei Jesus. Não existe nada melhor do que consagrar todo o nosso ser para fazer a tua vontade. O problema, Senhor, é que muitas vezes nos enganamos, nos confundimos e achamos que buscar as coisas desse mundo vale mais a pena que engano. Nos dá sabedoria, Senhor, especialmente aos jovens, para que eles saibam como dosar o investimento de seu tempo, de suas energias. É claro, todos nós devemos estudar, trabalhar, ter uma ocupação digna nesse mundo. Isso também faz parte do nosso serviço a Ti. E que o Senhor use a nossa vida onde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na fila do banco, no Uber, para manifestar o Teu nome, a Tua graça, a Tua obra na cruz em favor daqueles que o Senhor escolheu salvar. E que o Senhor opere, Senhor, através de nós. Que o Senhor impacte as vidas, chamando-as para o Teu reino, Senhor. E que assim o Teu nome seja glorificado. Receba as nossas vidas e usa cada um de nós no Teu serviço. Faz isso para a Tua glória, ó Deus triuno. Ficaremos felizes em ver o Senhor usar as nossas vidas conforme o Senhor desejar. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Tudo Entregarei. E que esse cântico seja entoado de coração e que entreguemos todo o nosso ser a Cristo, em gratidão a tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele é, de fato, o grande Rei. Ele merece ser servido.
Nesse momento nós vamos fazer a oração do Senhor, a oração que o nosso Rei Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento e nesse instante nós vamos adorar ao Senhor Deus com o último cântico, será o Salmo 131. Em seguida seremos despedidos com a bênção do Senhor.
para os seus lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a vinda aqui com a minha família. Sempre é uma grande alegria rever os irmãos e agora teremos o privilégio de nos confraternizar por um breve tempo. Agradecer ao pastor Ademir especialmente a comunhão e a amizade que temos desfrutado para a glória de Deus. Isso é enriquecedor, meu irmão.